Imagine que estamos em meio a uma arena barulhenta de opiniões e discussões acaloradas sobre política, fofocas sobre a vida dos outros, brigas por coisas pequenas e grandes, vozes que se cruzam, se atropelam e se perdem. Agora, no meio dessa confusão toda, surge a pergunta: por que os estoicos nunca discutem como o resto de nós? Talvez essa seja a chave para entender não apenas a filosofia estoica, mas também como eles mantêm a calma, a dignidade e o controle das emoções, algo que muitos de nós invejamos em silêncio. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo, em 5.000 palavras, para entender essa característica única dos estoicos e como ela pode transformar a nossa própria maneira de lidar com debates e conflitos na vida cotidiana. Começamos pela base: o que significa discutir como o resto de nós? Normalmente, quando nos vemos em uma conversa acalorada, deixamos as emoções tomarem conta. Se alguém nos contradiz, respondemos com raiva, ironia ou sarcasmo. Queremos vencer, provar que estamos certos. Mas o estoico, o verdadeiro estoico, enxerga a discussão como uma oportunidade de aprender e crescer, não como uma guerra a ser vencida. Para ele, a paz interior é mais importante do que o ego ferido. E isso muda tudo. Os estoicos treinam a mente para permanecer serena em meio ao caos, praticando a indiferença ao que não podem controlar. Isso inclui as opiniões alheias. Eles não se abalam com provocações, insultos ou ataques. Em vez de reagir impulsivamente, eles escolhem responder com ponderação, se é que respondem. Mas por que eles fazem isso? Porque a filosofia estoica é, acima de tudo, prática. Para o estoico, tudo o que nos acontece é uma oportunidade para exercitar a virtude. Se alguém nos provoca, podemos praticar a paciência. Se nos insulta, podemos exercitar a moderação e a compaixão. Se nos desafia, podemos desenvolver a coragem e a humildade. O estoico entende que não vale a pena desperdiçar energia com discussões inúteis. Afinal, a única coisa que realmente controlamos é a nossa mente, e é nela que devemos focar. Além disso, para o estoico, a verdade não é algo que precisa ser imposta à força. Eles sabem que a verdade se sustenta por si mesma, que não depende de convencer os outros para existir. O estoico se preocupa em viver de acordo com a virtude, não em vencer debates. Essa perspectiva é libertadora. Imagine estar em uma discussão e, em vez de se importar em ter razão, você só se importasse em ser virtuoso. Você respiraria fundo, ouviria com calma e, se visse que não há proveito em discutir, simplesmente deixaria para lá. Parece simples, mas é revolucionário. Vamos pensar em uma cena cotidiana: você está em uma fila de supermercado e alguém te empurra para passar na frente. Como você reage? O impulso natural seria discutir, reclamar, chamar a pessoa de mal educada. Mas o estoico faria diferente. Ele analisaria: e isso está sob meu controle? Não. Então não me afeta. Ele não deixaria o orgulho ferido tomar conta. Ele simplesmente respiraria fundo e, se fosse necessário, chamaria a atenção do outro de forma respeitosa e assertiva, sem se envolver emocionalmente na briga. Essa é a essência do estoicismo, de manter a mente imperturbável diante dos acontecimentos externos. Mas não pense que os estoicos são apáticos ou indiferentes. Pelo contrário, eles se importam profundamente com a verdade, com a justiça e com o bem comum. Mas eles sabem que para transformar o mundo é preciso, antes, transformar a si mesmo. Não adianta gritar mais alto, insultar ou humilhar os outros. O estoico acredita no poder do exemplo, no diálogo respeitoso e na paciência. Ele entende que a raiva e a agressividade apenas alimentam o conflito e tornam impossível qualquer entendimento verdadeiro. Por isso, ele evita discutir de forma inflamada. Ele prefere a razão, a lógica e a serenidade. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia que devemos lembrar sempre de perguntar a nós mesmos: e isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então devemos aceitar e agir de acordo com a virtude. Essa pergunta é um escudo poderoso contra as discussões inúteis. Quando alguém nos provoca ou nos insulta, em vez de reagir com raiva,
podemos simplesmente sorrir, respirar e dizer a nós mesmos que isso não está sob meu controle. E então escolher a paz. No fundo, os estoicos não discutem como o resto de nós porque eles aprenderam a dominar a si mesmos antes de tentar dominar os outros. Eles sabem que discutir para vencer não traz paz, apenas inflama o ego. Eles preferem a tranquilidade da mente, a harmonia interior. E, ao agir assim, eles não apenas evitam conflitos desnecessários, como também inspiram os outros a buscarem a mesma serenidade. Afinal, nada é mais poderoso do que o exemplo de alguém que permanece calmo em meio ao caos. Podemos aprender muito com essa postura. Imagine como seria a nossa vida se, em vez de discutir para provar que estamos certos, discutíssemos para aprender, para compreender o outro, para crescer. Imagine-se, em vez de reagir com raiva, pudéssemos respirar fundo e escolher a serenidade. O estoicismo nos ensina que isso é possível e que essa é a verdadeira força. Por isso, os estoicos não discutem como o resto de nós. Eles não precisam. Eles já entenderam que a única coisa que realmente importa é aquilo que podemos controlar e a nossa mente, as nossas ações e as nossas reações. Neste vídeo, vamos explorar como aplicar esse ensinamento na vida prática. Vamos examinar situações reais, no trabalho, nas redes sociais, em casa. Vamos ver como a filosofia estoica pode nos ajudar a transformar discussões em diálogos construtivos, conflitos em oportunidades de crescimento, e até mesmo inimizades em pontes de compreensão. Porque, no final das contas, a verdadeira sabedoria não está em vencer debates, mas em vencer a si mesmo. E é isso que os estoicos nos ensinam. E agora, eu quero ouvir de você, e você já experimentou usar o estoicismo em suas próprias discussões? Conta aqui nos comentários.